Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas. Ele é uma pessoa e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento e ele tem vontade. Eu quero apenas compartilhar algumas escrituras com você para verificar o que eu digo. 1 Coríntios 2:11. Pois quem dentre os homens percebe, conhece, entende o que se passa através dos pensamentos de um homem, senão o espírito do próprio homem dentro dele? Então, eu posso olhar para você e você pode estar sentado lá sorrindo para mim, mas isso não significa que você está prestando atenção ao que eu estou dizendo. Você pode estar pensando em algo totalmente diferente. Bem, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Você sabe, a sua parte interna sabe. É da mesma forma com o Espírito de Deus. Ele é o único que conhece totalmente a mente de Deus. Então, quando nós oramos para conhecer a mente de Deus em alguma coisa, é muito importante perceber que o Espírito Santo está vivendo em nós e ele é o único que irá revelar-nos a mente de Deus. Assim, quando nós citamos ouvir de Deus ou ser guiado pelo Espírito Santo, falamos muito sobre a voz mansa e delicada. Muitas vezes, quando Deus fala com você, vai soar como seus próprios pensamentos, mas há uma energia diferente nela, há uma diferente ênfase nela. E assim há uma série de maneiras pelas quais podemos ouvir de Deus. Não vou entrar nisso hoje, este é um ensino para um outro dia, mas eu quero que você saiba que quando você tem o Espírito Santo enchendo a sua vida, então você pode esperar obter um nível maior e diferente de comunicação com Deus do que você teria sem ele. Não tem nada a ver com a salvação. Estamos salvos pelo sangue de Cristo, mas quando estamos cheios do Espírito Santo e nós ficamos cheios do Espírito Santo, eu não acho que seja apenas algo momentâneo que nós temos. Eu acredito que um dia no mundo suga tudo que você tem de Deus e você precisa obter um novo preenchimento todas as manhãs, a fim de sair e funcionar da maneira que deveremos funcionar. E ser preenchido com o Espírito Santo não é sobre ser um cristão, é sobre viver como cristão. Como um dos dons do Espírito, que vamos ler mais tarde em 1 Coríntios 12, essa é a escritura que começa assim. Eu não quero que você seja ignorante sobre os dons do Espírito, e no entanto há muitas pessoas que são ignorantes no que concerne aos dons do Espírito, sem conhecimento, e houve um tempo em minha vida quando eu não tinha a menor ideia do que eram esses dons, ou que estavam disponíveis, ou deveria querê-los, ou supor que Deus quisesse que eu os tivesse, que Ele iria dá-los a mim. Eu não sabia. Eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas hoje que você não sabe. Talvez tudo que eu esteja dizendo a você vai ser algo totalmente revelador para você, e talvez para alguns de vocês vai ser apenas um lembrete. Eu ensinei isso na capela, no meu ministério, nesta semana, e muitas pessoas disseram-me: cara, eu precisava disso. Cara, isso trouxe uma nova consciência do ministério do Espírito Santo em minha vida. E sabe, até algumas pessoas que eram crentes maduros me enviaram mensagens de texto, e isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Por isso temos de perceber que o Espírito Santo quer fazer coisas sobrenaturais para nós, em nós e também através de nós. E um dos dons do Espírito é a palavra de conhecimento. Agora, isso basicamente significa que você pode saber algo que você não sabe. Que o Espírito Santo pode fazer com que você saiba algo que você não sabe. E pode ser que muitos de vocês tenham palavras de conhecimento em momentos diferentes, mas você nem sequer sabe o que é. Você acha que é apenas uma coincidência ou um ops ou o que seja. Eu acredito que Deus opere muito dessa maneira enquanto eu prego, porque eu tenho pessoas dizendo, escrevendo para mim: como é possível você saber isso sobre mim? Como você sabe o que eu estava pensando? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo está em mim. Então ele tem essa forma de comunicação em curso, onde, se prestarmos atenção a ele, podemos saber coisas que não sabemos. Mas aconteceu uma coisa interessante numa reunião, apenas algumas reuniões atrás. E eu sempre quero
ser ousada e entrar nos dons do Espírito. Se eu sinto que Deus quer usar-me assim, antes de voltar à plataforma, eu estava lá na parte de trás e eu comecei a ver em meu coração um menino de cerca de 8 ou 9 anos de idade, com cabelos castanhos, e eu senti que o Senhor estava colocando no meu coração que ele tinha autismo e que a sua mãe era uma mãe solteira e que estava convencida de que era tudo culpa dela. Ela se sentia sobrecarregada e não tinha nenhuma ideia do que ia fazer. Então, sabe, é claro que você passa pelo que todo mundo passa, sabe? E se eu estiver inventando isso, se isso for coisa da minha cabeça, e veja, coisa sobre esse tipo de situação é que às vezes você tem que dar um passo de fé. Agora, honestamente, quando você tem 5, 6 mil pessoas em uma sala e você sai na fé, você não está correndo risco muito grande, porque você pode ter alguém em todo o edifício que tem essa necessidade. Então não é como se eu fosse a pessoa mais corajosa do planeta, mas foi bastante surpreendente naquele momento. E quando terminou, eu então contei o fato. E então o pastor Mike veio a mim na manhã seguinte, ele mostrou-me a foto da criança que tinha por volta de 8 anos de idade, ele tinha o cabelo castanho, e ele disse, aqui está o menino. Ele disse, sua mãe ficou absolutamente impressionada. Isso foi transformador para ela. E é por isso que Deus gosta de fazer coisas como essas às vezes. Não é para que alguém possa ficar na plataforma e parecer que é super espiritual, mas os dons do Espírito são para o bem e para o proveito de todo mundo. E essa mulher desesperadamente precisava de uma palavra de Deus. Ela se sentia sobrecarregada e cansada, ela se sentia tão culpada e ela tinha dirigido por 2 horas, é isso, para chegar até aqui na reunião? E ela realmente só precisava ouvir de Deus. E imediatamente, na primeira reunião, Deus falou com ela. Coisas como essas podem mudar a sua vida. Agora, coisas assim não necessariamente acontecem o tempo todo, mas isso, sabe, é ser preenchido com o Espírito Santo, como o pastor Mike sempre diz. Isso não é sobre ser um cristão, é sobre ser realmente um cristão dinâmico. Quantos de vocês querem ser um cristão dinâmico? Você quer ter a sabedoria e o poder de Deus, então Ele dá diferentes dons, e vamos olhar para eles mais tarde, mas eu pensei que fosse um bom exemplo para compartilhar com vocês sobre como Deus pode fazer com que você saiba de algo que você não sabe. Ele conhece a mente de Deus. Em 1 Coríntios 12, 11, fala sobre a vontade do Espírito Santo. Todos esses dons, realizações, habilidades são inspirados e realizados pelo mesmo e único Espírito Santo, o qual distribui a cada pessoa individualmente, exatamente conforme ele queira. Agora eu quero olhar para 1 Coríntios 12 e eu só vou ler esta lista dos dons do Espírito. Eu não tenho intenção de entrar num ensinamento profundo sobre essas coisas hoje, porque eu tenho um propósito diferente, mas eu quero que você esteja ciente deles, e eu quero dizer a você que é um grande material disponível sobre ser preenchido com o Espírito Santo e os dons do Espírito, e se você estiver com fome, você quiser aprender, então você pode obtê-lo. E nós temos um livro chamado Cheio do Espírito, e eu tenho um outro livro chamado Conhecendo a Deus Intimamente, que acabou de sair, e ele é todo a respeito do fruto do Espírito, os dons. Eu sei que você não vai querer buscar os dons do Espírito apenas para se exibir e não buscar o fruto do Espírito, porque o amor é a coisa mais importante de todas. Amém? Eu sei também que alguns de vocês estão como, eu não tenho ideia do que você está falando. Exatamente por isso que eu estou falando. Essa é toda a razão por eu estar falando sobre isso, porque muitas pessoas, eu não posso nem imaginar quantas pessoas assistindo pela televisão que você está tipo, do que ela está falando. Bem, veja, a coisa é que eu fui à igreja por muitos e muitos anos. Eu não tinha a menor ideia de que realmente poderíamos ter uma vida vitoriosa, triunfante, vencedora e não sermos vencidos por tudo. Nós poderíamos ser vencedores se soubéssemos como receber a força e o preenchimento, o poder do Espírito Santo, e isso regularmente, para nos ajudar a sermos pessoas que podem, em vez de pessoas que não podem. E deixe-me lançar isso para você. Porque uma das coisas que um dos homens em minha igreja escreveu, ele disse, a coisa que você diz que mais me impactou foi você não tem porque você não pediu. E veja, nós não podemos presumir e apenas assumir. Você precisa pedir. Assim, todos os dias eu oro para que eu seja reforçada com toda a força e o poder no homem interior, e que eu seja preenchida e revigorada e restabelecida com o Espírito Santo. Eu não sei se você conhece o pastor Tommy Barnett, mas ele é meu pastor e o de Dave também, e um grande homem de Deus, esteve no ministério por 50 anos ou mais, eu acho, e eu
eu realmente respeito muito, e ele esteve na nossa reunião do conselho e fez alguns treinamentos de liderança, algumas semanas, e ele disse que 3 vezes por dia ele para o que está fazendo e ele pede ao Espírito Santo para guiá-lo, para conduzi-lo, para liderá-lo na vontade de Deus e para que ele possa fazer todas as coisas que ele precisa fazer. Eu acho que nós precisamos de ter uma melhor comunicação com essa pessoa maravilhosa que veio para viver no interior de cada um de nós, que nos traz a presença do Pai e a presença de Jesus, o Espírito Santo, que tem um ministério tão impressionante e maravilhoso conosco. Eu acho que você pode ver este ministério e sua vida crescer de forma dinâmica, e você pode estar muito mais perto de Deus do que jamais você estaria se você simplesmente aprendesse a pedir. E assim eu espero que no momento em que terminarmos hoje, você vai perceber, bem, o Espírito Santo é o Consolador. Quando eu preciso de conforto, eu não tenho que correr para os meus amigos, eu posso pedir ao Espírito Santo para me confortar. O Espírito Santo é o meu fortalecedor. Cara, quando eu preciso de força, eu posso pedir ao Espírito Santo para fortalecer-me, e assim por diante. Então, o que você acha? Será que soa bem agora? E veja, nós ainda temos mais 3 reuniões depois dessa. Assim, 1 Coríntios 12:1 diz: agora sobre os dons espirituais, os dotes especiais de energia sobrenatural, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Essa é outra palavra que traduziram como mal informado na tradicional é ignorante. Agora, então no versículo... Vamos começar no verso 6. Agora existem variedades distintas de operação de trabalho para realizar coisas, mas é o mesmo Deus que os inspira e energiza tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, a evidência e a iluminação espiritual do Espírito, para o bem e a edificação de todos. A um é dado no e através do Espírito Santo o poder de falar uma medida de sabedoria, e para outro, o poder de expressar uma palavra de conhecimento e compreensão de acordo com o mesmo Espírito. A outro, a fé para operar prodígios pelo mesmo Espírito Santo. E para outro, os poderes extraordinários de cura pelo mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres. E a outro, a visão profética, o dom de interpretar a vontade divina e o propósito. Para outro, a capacidade de discernir e também distinguir entre as declarações de verdadeiros e falsos espíritos. E, rapaz, nós precisamos disso. Cara, precisamos disso. Quer dizer, regularmente eu oro para o discernimento do Espírito Santo funcionar e fluir em minha vida. Então eu não acho que alguém esteja me fazendo bem, quando na verdade estão querendo me usar ou me fazer o mal, ou pensar que algo que alguém está dizendo é certo, quando na verdade não está certo. Deixe-me te dizer em voz alta, precisamos parar de acreditar em tudo o que nós ouvimos no noticiário e tudo aquilo que nós lemos na internet. Amém? Então, a outro é dada a variedade de línguas desconhecidas e para outro a capacidade de interpretar essas línguas. Eu tenho certeza que vocês gostariam que eu parasse aqui e desse uma grande lição da Bíblia sobre falar em línguas, mas eu não farei. Eu só vou dizer que é um dom maravilhoso. É incrível para mim que qualquer um que opere nestes dons ou acredite nestes dons, sejam chamados pentecostais ou carismáticos, eu queria que pudéssemos ir além de rótulos. Porque não podemos ser apenas chamados de filhos de Deus e que creem na palavra de Deus. Amém! Amém! Quer dizer, algumas pessoas, dizem que este é um pregador da prosperidade, aquele outro é um pregador disso, outro é um pregador daquilo, e isto parece que é tudo que a pessoa sabe ensinar e que ela está muito fora do equilíbrio nisso. Isso é só bobagem. Quero dizer, todos nós devemos crer na Bíblia e realmente, não importa a que denominação você pertence ou qual é a doutrina desta denominação, eu não estou tentando ofender ninguém, mas nós devemos crer no que a palavra de Deus diz acima do que os homens dizem. E nós estamos cometendo um erro muito grave
se nós não fizermos isso. Então, realmente, se você está mais interessado em alguns desses dons, então você precisa estudar e crescer e aprender e... Sabe, nem todos os livros que você lê estão certos, mas a maioria dos livros tem coisas boas neles, você pode aprender algo. Eu estou lendo um livro agora sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. É a terceira vez que eu leio este livro em minha vida e eu amo tudo nele, mas há uma parte aqui, cerca de um parágrafo, que eu não concordei com ele. Então eu escrevi, eu não acredito nisso aqui. Assim, veja, você não tem que engolir algo só porque alguém diz isso. Se você não testificar com isso, você não sentir, você pode ser aberto e ter a sua mente mudada, sabe? Você pode. Mas o ponto é não jogar fora os ensinamentos de alguém só porque você encontra uma coisa ou duas que você não necessariamente concorda. Amém. Agora, bem rapidamente, não temos tempo para ficar aqui, mas você precisa ser, todos nós precisamos nos contentar com os dons de Deus dados a nós. E quando falo de dons, não são só os 9 dons que estão listados lá em Coríntios, mas há diferentes manifestações do poder de Deus que operam através de nós. Eu tenho um dom muito forte, sabe, de comunicação. Eu ouvi meu marido dizer alguém outro dia, essa é uma mulher que pode falar sobre qualquer coisa. E o mais assustador é que eu posso soar como se eu soubesse do que estou falando, gente. E eu quero dizer, quando eu era uma criança na escola, quando eu estava na escola, quero dizer, se eu não soubesse coisa alguma ou quase nada sobre o assunto, eu ainda podia fazer um trabalho brilhante a respeito. Mas, então, há um monte de outras coisas que eu não posso fazer. Quer dizer, eu não sou boa com essa tecnologia moderna e, sabe, os selfies estavam aí há 3 anos antes de eu saber o que eles eram. E eu ainda assim fiz apenas um em toda a minha vida. Eu sou tipo, sabe, talvez eu esteja errada. Passei todos esses anos ensinando as pessoas a morrer para si mesmas e agora todo mundo tira fotos de si o dia inteiro, sabe? Assim, pelo meu aniversário, hoje a Jaque me deu um bastão de selfie. É tipo, uma vara de selfie. Assim você coloca a câmera nele, segura aqui e tira fotos de si mesmo o dia inteiro. Mas sabe, o meu neto de 5 anos de idade pode operar o meu telefone melhor do que eu. Então, por favor, encontre algo em que você é bom e faça muito isso. Amém? Encontre algo no que você é bom e faça muito disso. Ou as coisas em que você não é bom, não faça nada delas ou faça o menos possível. Porque você vai desfrutar de sua vida muito mais se você não passá-la tentando ser bom em algo que você nunca vai ser mais do que um fracote nela. Passe o seu tempo desenvolvendo seus pontos fortes. Eu sou bom em falar, então eu falo muito. Isso funciona bem. Agora, o Espírito Santo também tem uma mente, a mente do Espírito, e essa mente do Espírito está entre nós. Vamos olhar para Romanos 8:5. Pois aqueles que estão de acordo com a carne são controlados por seus desejos impuros, definem as suas mentes e perseguem aquelas coisas que gratificam a carne, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito definem as suas mentes e perseguem as coisas que gratificam o Espírito Santo. Verso 6, agora a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo de Deus, eu amo isso. Isso é o que a mente da carne é só levantar-se aqui em seu cérebro e tentar argumentar com tudo e tirar sentido disso, sem considerar o lado espiritual de todas as coisas e aquilo que o Espírito Santo quer dizer ou fazer. Veja, eu posso olhar para algo e minha mente diz que não há nenhuma maneira de fazê-lo. Mas depois o meu Espírito diz, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Por isso temos que parar de viver daquilo que vem na nossa cabeça. Eu odeio quando eu pergunto a alguém alguma coisa, eles dizem bem de cabeça, e é tipo, por favor, não me dê algo que venha da sua cabeça. Eu posso obter algo da minha própria cabeça? Então assim não é tão bom, porque a mente da carne é sentido e razão, sem o Espírito Santo. E qual parte do mundo permanece e domina esta área ali? Apenas sentido e razão, sentido e razão. E com quantas pessoas você tenta falar sobre coisas espirituais, elas apenas dizem, eu sinto muito, mas não faz sentido. Isso não faz qualquer sentido. É porque você está pensando com a mente errada. E eles podem estar pensando com a única mente que eles têm. Porque se você não tem o Espírito Santo, então você não pode pensar com a mente do Espírito Santo.
Tudo bem, eu estou começando a ficar animada. Por isso, a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo, é a morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui e no futuro, mas a mente do Espírito Santo de Deus é vida e paz da alma, para agora e para sempre. Oh, isso é tão bom! Tão bom! E uma das maneiras pelas quais você pode saber que, mesmo que soe como seus próprios pensamentos, uma das maneiras pelas quais você pode dizer se é Deus falando com você ou se é você falando com você é o impacto que isso tem sobre você e também o conteúdo de revelação disso. Em outras palavras, eu posso dizer uma coisa 20 vezes e pode não significar nada para você, mas se o Espírito Santo lhe falou uma vez, então, eu sou professora, mas ele é o professor. Assim, eu posso ficar aqui ser professora, mas eu confio que o professor está trabalhando em você para pegar o que eu estou dizendo e torná-lo uma revelação para você, porque você não precisa só de mais conhecimento mental, precisamos de revelação e conhecimento. Nós já estamos educados muito além do nosso nível de obediência, assim, algo está errado. Conhecemos todos os tipos de coisas, nossas bíblias parecem livros de colorir, são vermelhas, amarelas, rosas, sublinhadas e têm asteriscos e, sabe, às vezes nos sentimos como cristãos, tanto quanto o seu exemplo no mundo, em grande parte, embora não haja muitos grandes, são ainda bastante confusos e por isso, evidentemente, precisamos de algo que temos de buscar. Então, aqui está um exemplo de como apenas uma palavra de Deus pode realmente alterar sua vida. Quando já tiveram algo acontecendo, você ouviu Deus falar e foi apenas transformador para a sua vida. Ok. Bem, eu estava lutando com algo, realmente estava me incomodando. Foi algo com que eu lutei de novo, por um longo tempo. E voltava, você já teve alguma coisa na sua vida que vai, de repente, volta, você acha que acabou e volta novamente? E é tão chato, porque no minuto em que aparece, você sabe que você está no mesmo lugar, porque você sabe que já passou por isso antes. E assim, eu estava orando, meu Deus, você tem que mostrar-me alguma coisa. E Deus apenas falou uma frase para mim. Simplifique. Isso não me impressionou? E eu não esperava isso também. Mas, rapaz, quando essa palavra veio a mim, isso soou como meus próprios pensamentos, mas teve um impacto totalmente diferente. E assim, quando eu vi isso, foi como se eu fosse em 50 direções diferentes e eu compreendi, sim, eu complico pela maneira que eu penso, eu posso complicar isso pela maneira que eu aponto e, sim, apenas simplifique. E assim, isso tem apenas sido tão refrescante para mim. Agora, infelizmente, esquecemos as coisas. Assim, eu posso precisar de outro lembrete nesta área dentro de 6 meses, mas essa é a grande coisa sobre ter o Espírito Santo trabalhando em nós. E uma das coisas que ele faz é que ele traz todas as coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. Amém? Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Não uma pessoa como nós somos, mas uma pessoa. Eu digo isso porque ele tem todas as características de personalidade. Tudo que faz de uma pessoa, ele tem. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma influência. Ele nos influencia, mas ele é muito mais do que uma influência. Ele não é apenas um poder ou uma presença, embora ele faça todas essas coisas, ele é uma pessoa e ele tem conhecimento, ele tem uma mente, ele pensa, ele sabe coisas, ele tem sentimento e ele tem vontade. Eu quero apenas compartilhar algumas escrituras com você para verificar o que eu digo. 1 Coríntios 2:11. Pois quem dentre os homens percebe, conhece, entende o que se passa através dos pensamentos de um homem, senão o espírito do próprio homem dentro dele? Então, eu posso olhar para você e
Você pode estar sentado lá sorrindo para mim, mas isso não significa que você está prestando atenção ao que eu estou dizendo. Você pode estar pensando em algo totalmente diferente. Bem, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Você sabe, a sua parte interna sabe. É da mesma forma com o Espírito de Deus. Ele é o único que conhece totalmente a mente de Deus. Então, quando nós oramos para conhecer a mente de Deus em alguma coisa, é muito importante perceber que o Espírito Santo está vivendo em nós e ele é o único que irá revelar-nos a mente de Deus. Assim, quando nós citamos ouvir de Deus ou ser guiado pelo Espírito Santo, falamos muito sobre a voz mansa e delicada. Muitas vezes, quando Deus fala com você, vai soar como seus próprios pensamentos, mas há uma energia diferente nela, há uma diferente ênfase nela. E assim há uma série de maneiras pelas quais podemos ouvir de Deus. Não vou entrar nisso hoje, este é um ensino para um outro dia, mas eu quero que você saiba que quando você tem o Espírito Santo enchendo a sua vida, então você pode esperar obter um nível maior e diferente de comunicação com Deus do que você teria sem Ele. Não tem nada a ver com a salvação. Estamos salvos pelo sangue de Cristo, mas quando estamos cheios do Espírito Santo e nós ficamos cheios do Espírito Santo, eu não acho que seja apenas algo momentâneo que nós temos. Eu acredito que um dia no mundo suga tudo que você tem de Deus e você precisa obter um novo preenchimento todas as manhãs, a fim de sair e funcionar da maneira que deveremos funcionar. E ser preenchido com o Espírito Santo não é sobre ser um cristão, é sobre viver como cristão. Como um dos dons do Espírito, que vamos ler mais tarde em 1 Coríntios 12, essa é a escritura que começa assim. Eu não quero que você seja ignorante sobre os dons do Espírito, e no entanto há muitas pessoas que são ignorantes no que concerne aos dons do Espírito, sem conhecimento, e houve um tempo em minha vida quando eu não tinha a menor ideia do que eram esses dons, ou que estavam disponíveis, ou deveria querê-los, ou supor que Deus quisesse que eu os tivesse, que Ele iria dá-los a mim. Eu não sabia. Eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas hoje que você não sabe. Talvez tudo que eu esteja dizendo a você vai ser algo totalmente revelador para você, e talvez para alguns de vocês vai ser apenas um lembrete. Eu ensinei isso na capela, no meu ministério, nesta semana, e muitas pessoas disseram-me: cara, eu precisava disso. Cara, isso trouxe uma nova consciência do ministério do Espírito Santo em minha vida. E sabe, até algumas pessoas que eram crentes maduros me enviaram mensagens de texto, e isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Por isso temos de perceber que o Espírito Santo quer fazer coisas sobrenaturais para nós, em nós e também através de nós. E um dos dons do Espírito é a palavra de conhecimento. Agora, isso basicamente significa que você pode saber algo que você não sabe. Que o Espírito Santo pode fazer com que você saiba algo que você não sabe. E pode ser que muitos de vocês tenham palavras de conhecimento em momentos diferentes, mas você nem sequer sabe o que é. Você acha que é apenas uma coincidência ou um ops ou o que seja. Eu acredito que Deus opere muito dessa maneira enquanto eu prego, porque eu tenho pessoas dizendo, escrevendo para mim: como é possível você saber isso sobre mim? Como você sabe o que eu estava pensando? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo está em mim. Então ele tem essa forma de comunicação em curso, onde se prestarmos atenção a ele, podemos saber coisas que não sabemos. Mas aconteceu uma coisa interessante numa reunião, apenas algumas reuniões atrás, e eu sempre quero ser ousada e entrar nos dons do Espírito. Se eu sinto que Deus quer usar-me, e assim, antes de voltar à plataforma, eu estava lá na parte de trás e eu comecei a ver em meu coração um menino de cerca de 8 ou 9 anos de idade, com cabelos castanhos, e eu senti que o Senhor estava colocando em meu coração que ele tinha autismo e que a sua mãe era uma mãe solteira e que estava convencida de que era tudo culpa dela. E ela se sentia sobrecarregada e não tinha nenhuma ideia do que ia fazer. Então, sabe, é claro que você passa pelo que todo mundo passa, sabe? E se eu estiver inventando isso, se isso for coisa da minha cabeça, e veja, coisa sobre esse tipo de situação é que às vezes você tem que dar um passo de fé. Agora, honestamente, quando você tem 5, 6 mil pessoas em uma sala e você sai na fé, você não está correndo risco muito grande, porque você pode ter alguém em todo o edifício que tem essa necessidade. Então não é como se eu fosse a pessoa mais corajosa do planeta, mas foi bastante surpreendente naquele momento
E quando terminou, eu então contei o fato. E então o pastor Mike veio a mim na manhã seguinte, ele mostrou-me a foto da criança que tinha por volta de 8 anos de idade, ele tinha o cabelo castanho, e ele disse, aqui está o menino. Ele disse, sua mãe ficou absolutamente impressionada. Isso foi transformador para ela. E é por isso que Deus gosta de fazer coisas como essas às vezes. Não é para que alguém possa ficar na plataforma e parecer que é super espiritual, mas os dons do Espírito são para o bem e para o proveito de todo mundo. E essa mulher desesperadamente precisava de uma palavra de Deus. Ela se sentia sobrecarregada e cansada, ela se sentia tão culpada e ela tinha dirigido por 2 horas, é isso, para chegar até aqui na reunião? E ela realmente só precisava ouvir de Deus. E imediatamente, na primeira reunião, Deus falou com ela. Coisas como essas podem mudar a sua vida. Agora, coisas assim não necessariamente acontecem o tempo todo, mas isso, sabe, é ser preenchido com o Espírito Santo, como o pastor Mike sempre diz. Isso não é sobre ser um cristão, é sobre ser realmente um cristão dinâmico. Quantos de vocês querem ser um cristão dinâmico? Você quer ter a sabedoria e o poder de Deus, então Ele dá diferentes dons, e vamos olhar para eles mais tarde, mas eu pensei que fosse um bom exemplo para compartilhar com vocês sobre como Deus pode fazer com que você saiba de algo que você não sabe. Ele conhece a mente de Deus. Em 1 Coríntios 12:11 fala sobre a vontade do Espírito Santo. Todos esses dons, realizações, habilidades são inspirados e realizados pelo mesmo e único Espírito Santo, o qual distribui a cada pessoa individualmente, exatamente conforme ele queira. Agora eu quero olhar para 1 Coríntios 12 e eu só vou ler esta lista dos dons do Espírito. Eu não tenho intenção de entrar num ensinamento profundo sobre essas coisas hoje, porque eu tenho um propósito diferente, mas eu quero que você esteja ciente deles. E eu quero dizer a você que é um grande material disponível sobre ser preenchido com o Espírito Santo e os dons do Espírito. E se você estiver com fome, você quiser aprender, então você pode obtê-lo. E nós temos um livro chamado Cheio do Espírito, e eu tenho um outro livro chamado Conhecendo a Deus Intimamente, que acabou de sair, e ele é todo a respeito do fruto do Espírito, os dons. Eu sei que você não vai querer buscar os dons do Espírito apenas para se exibir e não buscar o fruto do Espírito, porque o amor é a coisa mais importante de todas. Amém? Eu sei também que alguns de vocês estão como, eu não tenho ideia do que você está falando. É exatamente por isso que eu estou falando. Essa é toda a razão por eu estar falando sobre isso, porque muitas pessoas, eu não posso nem imaginar quantas pessoas assistindo pela televisão que você está tipo, do que ela está falando. Bem, veja a coisa, que eu fui à igreja por muitos e muitos anos. Eu não tinha a menor ideia de que realmente poderíamos ter uma vida vitoriosa, triunfante, vencedora e não sermos vencidos por tudo. Nós poderíamos ser vencedores se soubéssemos como receber a força e o preenchimento, o poder do Espírito Santo, e isso regularmente, para nos ajudar a sermos pessoas que podem, em vez de pessoas que não podem. E deixe-me lançar isso para você. Porque uma das coisas que um dos homens em minha igreja escreveu, ele disse, a coisa que você diz que mais me impactou foi você não tem porque você não pediu. E veja, nós não podemos presumir e apenas assumir. Você precisa pedir. Assim, todos os dias eu oro para que eu seja reforçada com toda a força e o poder no homem interior, e que eu seja preenchida e revigorada e restabelecida com o Espírito Santo. Eu não sei se você conhece o pastor Tommy Barnett, mas ele é meu pastor e o de David também, e um grande homem de Deus, esteve no ministério por 50 anos ou mais, eu acho, e eu realmente respeito muito, e ele esteve na nossa reunião do conselho e fez alguns treinamentos de liderança, algumas semanas. Ele disse que 3 vezes por dia ele para o que está fazendo e ele pede ao Espírito Santo para guiá-lo, para conduzi-lo, para liderá-lo na vontade de Deus e para que ele possa fazer todas as coisas que ele precisa fazer. E eu acho que nós precisamos de ter uma melhor comunicação com essa pessoa maravilhosa que veio para viver no interior de cada um de nós, que nos traz a presença do Pai e a presença de Jesus, o Espírito Santo, que tem um ministério tão impressionante e maravilhoso conosco. E eu acho que você pode ver este ministério e sua vida crescer de forma dinâmica, e você pode estar muito mais perto de Deus do que jamais você estaria se você simplesmente aprendesse a pedir. E assim eu espero que no momento em que terminarmos hoje,
Você vai perceber, bem, o Espírito Santo é o Consolador. Quando eu preciso de conforto, eu não tenho que correr para os meus amigos, eu posso pedir ao Espírito Santo para me confortar. O Espírito Santo é o meu fortalecedor. Cara, quando eu preciso de força, eu posso pedir ao Espírito Santo para fortalecer-me e assim por diante. Então, o que você acha? Será que soa bem agora? E veja, nós ainda temos mais 3 reuniões depois dessa. Assim, 1 Coríntios 12:1 diz, agora sobre os dons espirituais, os dotes especiais de energia sobrenatural. Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Essa é outra palavra que traduziram como mal informado na tradicional é ignorante. Agora, então no versículo... Vamos começar no verso 6. Agora existem variedades distintas de operação de trabalho para realizar coisas, mas é o mesmo Deus que os inspira e energiza tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, a evidência e iluminação espiritual do Espírito, para o bem e a edificação de todos. A um é dado no e através do Espírito Santo o poder de falar uma medida de sabedoria, e para outro, o poder de expressar uma palavra de conhecimento e compreensão de acordo com o mesmo Espírito. A outro, a fé para operar prodígios pelo mesmo Espírito Santo. E para outro, os poderes extraordinários de cura pelo mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres. E a outro, a visão profética, o dom de interpretar a vontade divina e o propósito. Para outro, a capacidade de discernir e também distinguir entre as declarações de verdadeiros e falsos espíritos. E, rapaz, nós precisamos disso. Cara, precisamos disso. Quer dizer, regularmente eu oro para o discernimento do Espírito Santo funcionar e fluir em minha vida. Então eu não acho que alguém esteja me fazendo bem quando na verdade estão querendo me usar ou me fazer o mal, ou pensar que algo que alguém está dizendo é certo quando na verdade não está certo. Deixe-me te dizer em voz alta, precisamos parar de acreditar em tudo o que nós ouvimos no noticiário e tudo aquilo que nós lemos na internet. Amém? E então a outro é dada a variedade de línguas desconhecidas e para o outro a capacidade de interpretar essas línguas. Eu tenho certeza que vocês gostariam que eu parasse aqui e desse uma grande lição da Bíblia sobre falar em línguas, mas eu não farei. Eu só vou dizer que é um dom maravilhoso. É incrível para mim que qualquer um que opere nestes dons ou acredite nestes dons, sejam chamados pentecostais ou carismáticos, eu queria que pudéssemos ir além de rótulos. Porque não podemos ser apenas chamados de filhos de Deus e que creem na palavra de Deus. Amém! Amém! Quer dizer, algumas pessoas, sabe, dizem que este é um pregador da prosperidade, aquele outro é um pregador disso, outro é um pregador daquilo, e isto parece que é tudo que a pessoa sabe ensinar e que ela está muito fora do equilíbrio nisso. Isso é só bobagem. Quero dizer, todos nós devemos crer na Bíblia e realmente não importa a que denominação você pertence ou qual é a doutrina desta denominação. Eu não estou tentando ofender ninguém. Mas nós devemos crer no que a palavra de Deus diz acima do que os homens dizem. E nós estamos cometendo um erro muito grave se nós não fizermos isso. Então, realmente, se você está mais interessado em alguns desses dons, então você precisa estudar e crescer e aprender e... Sabe, nem todos os livros que você lê estão certos, mas... A maioria dos livros tem coisas boas neles, você pode aprender algo. Eu estou lendo um livro agora sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. É a 3ª vez que eu leio este livro em minha vida e eu amo tudo nele, mas há uma parte aqui, cerca de um parágrafo, que eu não concordei com ele. Então eu escrevi, eu não acredito nisso aqui. Assim, veja, você não tem que engolir algo só porque alguém diz isso. Se você não testificar com isso, você não sentir, você pode ser aberto e ter a sua mente mudada, sabe? Você pode. Mas o ponto é não jogar fora os ensinamentos de alguém só porque você encontra uma coisa ou duas que você não necessariamente concorda. Amém. Agora,
Bem rapidamente, não temos tempo para ficar aqui, mas você precisa ser. Todos nós precisamos nos contentar com os dons de Deus dados a nós. E quando falo de dons, não são só os 9 dons que estão listados lá em Coríntios, mas há diferentes manifestações do poder de Deus que operam através de nós. Eu tenho um dom muito forte, sabe, de comunicação. Eu ouvi meu marido dizer alguém outro dia, essa é uma mulher que pode falar sobre qualquer coisa. E o mais assustador é que eu posso soar como se eu soubesse do que estou falando, gente. E eu quero dizer, quando eu era uma criança na escola, quando eu estava na escola, quero dizer, se eu não soubesse coisa alguma ou quase nada sobre o assunto, eu ainda podia fazer um trabalho brilhante a respeito. Mas, então, há um monte de outras coisas que eu não posso fazer. Quer dizer, eu não sou boa com essa tecnologia moderna e, sabe, os selfies estavam aí há 3 anos antes de eu saber o que eles eram. E eu ainda assim fiz apenas um em toda a minha vida. Eu sou tipo, sabe, talvez eu esteja errada. Passei todos esses anos ensinando as pessoas a morrer para si mesmas e agora todo mundo tira fotos de si o dia inteiro, sabe? Assim, pelo meu aniversário, hoje a Jaque me deu um bastão de selfie. É tipo, uma vara de selfie. Assim você coloca a câmera nele, segura aqui e tira fotos de si mesmo o dia inteiro. Mas sabe, o meu neto de 5 anos de idade pode operar o meu telefone melhor do que eu. Então, por favor, encontre algo em que você é bom e faça muito isso. Amém? Encontre algo no que você é bom e faça muito disso. Ou as coisas em que você não é bom, não faça nada delas ou faça o menos possível. Porque você vai desfrutar de sua vida muito mais se você não passá-la tentando ser bom em algo que você nunca vai ser mais do que um fracote nela. Passe o seu tempo desenvolvendo seus pontos fortes. Eu sou bom em falar, então eu falo muito. Isso funciona bem. Agora, o Espírito Santo também tem uma mente, a mente do Espírito, e essa mente do Espírito está entre nós. Vamos olhar para Romanos 8:5. Pois aqueles que estão de acordo com a carne são controlados por seus desejos impuros, definem as suas mentes e perseguem aquelas coisas que gratificam a carne, mas aqueles que estão de acordo com o Espírito definem as suas mentes e perseguem as coisas que gratificam o Espírito Santo. Verso 6, agora a mente da carne, que é sentido e razão, sem o Espírito Santo de Deus, eu amo isso. Isso é o que a mente da carne é só levantar-se aqui em seu cérebro e tentar argumentar com tudo e tirar sentido disso, sem considerar o lado espiritual de todas as coisas e aquilo que o Espírito Santo quer dizer ou fazer. Veja, eu posso olhar para algo e minha mente diz que não há nenhuma maneira de fazê-lo. Mas depois o meu espírito diz, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Por isso temos que parar de viver daquilo que vem na nossa cabeça. Eu odeio quando eu pergunto a alguém alguma coisa, eles dizem bem de cabeça, é tipo, por favor, não me dê algo que venha da sua cabeça. Eu posso obter algo da minha própria cabeça? Então assim não é tão bom, porque a mente da carne é sentido e razão, sem o Espírito Santo. E qual parte do mundo permanece e domina esta área ali? Apenas sentido e razão, sentido e razão. E com quantas pessoas você tenta falar sobre coisas espirituais, elas apenas dizem, eu sinto muito, mas não faz sentido. Isso não faz qualquer sentido. É porque você está pensando com a mente errada. E eles podem estar pensando com a única mente que eles têm. Porque se você não tem o Espírito Santo, então você não pode pensar com a mente do Espírito Santo. Tudo bem, eu estou começando a ficar animada. Por isso, a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo, é a morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui e no futuro. Mas a mente do Espírito Santo de Deus é vida e paz da alma, para agora e para sempre. Oh, isso é tão bom! Tão bom! E uma das maneiras pelas quais você pode saber que, mesmo que soe como seus próprios pensamentos, uma das maneiras pelas quais você pode dizer se é Deus falando com você ou se é você falando com você, é o impacto que isso tem sobre você e também o conteúdo de
revelação disso. Em outras palavras, eu posso dizer uma coisa 20 vezes e pode não significar nada para você, mas se o Espírito Santo lhe falou uma vez... Então, eu sou professora, mas ele é o professor. Assim, eu posso ficar aqui ser professora, mas eu confio que o professor está trabalhando em você para pegar o que eu estou dizendo e torná-lo uma revelação para você, porque você não precisa só de mais conhecimento mental, precisamos de revelação e conhecimento. Nós já estamos educados muito além do nosso nível de obediência, assim, algo está errado. Conhecemos todos os tipos de coisas, nossas bíblias parecem livros de colorir, são vermelhas, amarelas, rosas, sublinhadas e têm asteriscos e, sabe, às vezes nos sentimos como cristãos, tanto quanto o seu exemplo no mundo, em grande parte, embora não haja muitos grandes, são ainda bastante confusos e por isso, evidentemente, precisamos de algo que temos de buscar. Então, aqui está um exemplo de como apenas uma palavra de Deus pode realmente alterar sua vida. Quando já tiveram algo acontecendo, você ouviu Deus falar e foi apenas transformador para a sua vida. Ok. Bem, eu estava lutando com algo, realmente estava me incomodando. Foi algo com que eu lutei de novo, por um longo tempo. E voltava, você já teve alguma coisa na sua vida que vai, de repente, volta, você acha que acabou e volta novamente? E é tão chato, porque no momento em que aparece, você sabe que você está no mesmo lugar, porque você sabe que já passou por isso antes. E assim, eu estava orando, meu Deus, você tem que mostrar-me alguma coisa. E Deus apenas falou uma frase para mim. Simplifique. Isso não é, veja, isso não me impressionou? E eu não esperava isso também. Mas, rapaz, quando essa palavra veio a mim, isso soou como meus próprios pensamentos, mas teve um impacto totalmente diferente. E assim, quando eu vi isso, foi como se eu fosse em 50 direções diferentes e eu compreendi, sim, eu complico pela maneira que eu penso, eu posso complicar isso pela maneira que eu aponto e, sim, apenas simplifique. E assim, isso tem apenas sido tão refrescante para mim. Agora, infelizmente, esquecemos as coisas. Assim, eu posso precisar de outro lembrete nesta área dentro de 6 meses, mas essa é a grande coisa sobre ter o Espírito Santo trabalhando em nós. E uma das coisas que ele faz é que ele traz todas as coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. Amém?
palavra veio a mim. E soou como meus próprios pensamentos, mas teve um impacto totalmente diferente. E assim, quando eu vi isso, foi como se eu fosse em 50 direções diferentes e eu compreendi, sim, eu complico pela maneira que eu penso, eu posso complicar isso pela maneira que eu aponto e, sim, apenas simplifique. E assim, isso tem apenas sido tão refrescante para mim. Agora, infelizmente, esquecemos as coisas. Assim, eu posso precisar de outro lembrete nesta área dentro de 6 meses, mas essa é a grande coisa sobre ter o Espírito Santo trabalhando em nós. E uma das coisas que ele faz é que ele traz todas as coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. Amém?